bem? This meeting is being recorded. Aí, então, tá. Então, vamos lá. Então, como a gente falou, né, artrite reumatoide, a gente viu a apresentação, né, complicações, e agora a gente vai entrar em tratamento. Eu pus aqui esses slides do sistema imunológico, porque quando a gente vai falar de medicação agora, a gente vai voltar a pensar no sistema imunológico. Então, lembra, faz um tempinho, primeira aula, imunidade inata, imunidade adaptativa, né? B, T cell adaptativa, e todo mundo lá, neutrófilos, macrófagos, tudo isso é inato, né? Então, é aquela resposta rápida que vem para fazer inflamação e chamar a resposta adaptativa. E aqui, mais ou menos, a gente vai brincar um pouco com esses slides, porque você está vendo que aqui, ó, cada uma dessas interleuquinas, cada uma dessas citoquinas, elas realmente interferem com uma célula específica. E a maioria das nossas medicações interferem com o macrófago, né? E com a célula B. Então, eu vou voltar às vezes aqui nesse slide, só para vocês terem uma ideia de qual célula que está sendo afetada. Então, tá. Então, muitos anos atrás, quando não existia biológicos, né, a gente só tinha o que a gente chama aqui de DMARD. Não sei como eles chamam no Brasil, mas aqui eles falam, né, que são os antirreumáticos. Então, os antirreumáticos aqui... Aqui a gente também chama assim, são as drogas modificadoras da resposta reumatológica. Exatamente, exato, mesmo preço. Drug Modifying Anti-Rheumatic Drugs, mesma coisa. Então, aqui a gente tem o metotrexate, o leflunomide, a sulfasalazina e o hydroxychloroquine. Então, são 4 aqui que a gente usa. Mais 2 a gente usa mais do que todos, que na verdade é o metotrexate e o hydroxychloroquine. Leflunomide raramente a gente usa, e a sulfasalazina, não sei se vocês ainda usam no Brasil, mas aqui tem shortage, não tem mais, é muito difícil achar a sulfasalazina, porque ficou muito barato e as companhias farmacêuticas não queriam fazer mais. Então, todos os pacientes que estavam nela, a gente teve meio que trocar. Então, começando com o metotrexate, que é o mais antigo, né? Veio mais ou menos em 1970 e 80. E, na verdade, ele é um citotóxico. Significa o quê? Ele é quimioterapia, né? Basicamente, ele é usado aqui ainda nos Estados Unidos para tratar câncer de mama. E também metástases de câncer de mama na forma intratecal. Na reumatologia, a gente usa 2 formulações só. A gente não usa ele intravenoso, a gente usa ele só como oral e só como subcutâneo. E a dose é de 10 a 25 miligramas uma vez por semana só, né? E a gente começa mais ou menos a 10 miligramas e a gente vai puxando até o paciente falar, tô bem, ou né, o efeito colateral está muito grande, porque é uma medicação que tem um efeito colateral muito difícil. Normalmente ele é dado com ácido fólico, né? Porque senão dá muito mais complicações se a gente não dá. E muitos anos atrás, eles davam, na verdade, o metotrexate com ácido fólico e a vitamina A para prevenir as úlceras na boca, né? Você pode começar com oral, aí mudar para os subcutâneos. Eles falam que não tem muita diferença em termos de absorção, né? Mas os efeitos colaterais mais comuns, na verdade, o que é? É a perda de cabelo, que é horrível quando dá, a pessoa fica meio careca. Parece que ela está realmente tomando quimioterapia, mesmo a doses muito baixas, né? Ela pode dar uma anemia muito severa e ela pode causar a supressão do bone marrow. E eu teve um paciente, ele tomou metotrexate por 1 mês, cara. A mim, baixou tudo. Plaqueta, leucócitos, hemoglobina, baixou tudo. Ele teve uma supressão da bone marrow muito grande, né? Fígado, pega muito, né? Partícula, não sei aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos a gente está com epidemia de graxa no fígado.
porque o pessoal que é muito gordo come muita coisa porcaria. Então, metade dos meus pacientes tem graxa no fígado, e aí a gente precisa realmente observar isso assim, mais atenção, porque daí dá muito problema, né? É esteatose? É Isso? esteatose, é isso aí. Eles chamam de fatty liver here or steatosis. É a mesma coisa. É muita gente, principalmente diabético, né? Aqui tem muito também, mãe. Coisa, né? Nunca ouvi falar disso até esses anos agora, mas tudo bem. Cirrose não é muito comum, é de 0 a 2%, né? Mas é mais comum em pessoas que têm esteatose ou que bebem. Então, a primeira coisa que a gente fala para todo paciente que vai começar o metotrexate é não pode beber, né? Então, aí a pessoa já começa, pode tomar uma cerveja, pode tomar um vinho, né? E às vezes, uma vez por semana a gente deixa, mas é só isso. Fibrose é mais comum, de 0 a 35%. E a hepatotoxicity é mais comum, na verdade, no pessoal que tem artrite psoriase, né? A gente ainda não sabe por quê, mas esse efeito colateral a gente vê mais nos pacientes que têm psoriase, não no pessoal que tem artrite reumatoide. Então, você começa, você monitora com muita atenção, porque o que acontece? Nesse primeiro mês que ele começou, é onde dá as maiores complicações. Então, você tem que fazer um exame de sangue de 4 a 6 semanas depois deles começarem o metotrexate, né? E você também tem que repetir esses exames de sangue a cada 3 meses, né? Principalmente se você sobe a dose, aí você tem que repetir quase imediatamente, tipo assim, 4 semanas você subiu a dose, você tem que repetir o exame de sangue, mesmo que o exame de sangue esteja estável. Normalmente a gente faz o CBC e o CMP, que a gente chama aqui, né? Que é checando as células, a hemoglobina, plaquetas, e também o fígado, o rim não atormenta muito, né? Uma outra complicação do metotrexate é tosse. Ele causa uma complicação, às vezes, com o pulmão. Então, quando a pessoa começa, ela fala, eu começo a tossir, tem que parar, porque pode causar uma pneumonite, que a gente chama, que muito forte, né? Então, se a pessoa começar a tossir, a gente já para o metotrexate, não pode mais tomar, porque dá uma complicação, às vezes, com o pulmão muito grande. E é logo de cara, não é assim daqui a 10, 30 anos, não. É logo de cara, 1, 2, 3 meses, você já vê isso. Não pode ficar grávida, né? O efeito teratogênico é muito grande com o metotrexato, tanto é que ele é usado para fazer aborto, né? E agora aqui, por causa que mudaram a lei do aborto em alguns estados, Nova York não foi afetada, é muito difícil prescrever o metotrexate para gente que não é menopausa, né? O farmacêutico para e aí ele tem que falar diretamente com o médico para liberar a medicação. Então, a infecção não é muito grande. O risco de infecção é baixo, a não ser que ele esteja em dose alta de metotrexate de 20 a 25, que dá uma imunossupressão mais ou menos, né? Mas não muito, tá? O leflunomide, eu não sei se vocês usam aí, André. Vocês usam aí? Leflunomida? Sim. Então tá. Então, a gente começa, né, com 10 miligramas uma vez por dia e a gente aumenta até 20 miligramas. O maior efeito colateral, na verdade, da leflunomide é uma diarreia horrível. E se você tem diarreia com a primeira, você tem diarreia com a segunda e com a terceira, a diarreia não vai embora. É uma coisa que vai com a medicação, uma reação que você tem à medicação. Então, normalmente a gente começa a dose mais baixa, né? E aí a gente vai meio que aumentando quando o paciente tolera bem, né? Pode também cair o cabelo, muito feio, a alopícia que dá com leflunomida. Ela pode causar neuropatia periferal. Hepatotoxicidade, na verdade, é mais comum com a leflunomida do que com o metotrexate, né? Assim,
A regra pra gente, tipo assim, a pessoa tá tomando ou metotrexate ou leflunomide, ela fala assim, bom, agora eu casei, ou sei lá, quero ficar grávida. Aí, o que a gente faz? O metotrexate a gente tem que parar por 6 meses. O leflunomide você tem que parar por 1 ano antes da pessoa conceber. Isso. Por quê? Porque ele fica ele fica e ele causa muitos problemas no ovário, ele acumula, né? Então, se a pessoa ficar grávida enquanto está tomando, a gente tem que dar o que eles chamam de carbon, né? Fazer tratamento com aquele carvão, como eles falam aí? Esqueci. E eles dão também uma enzima para o fígado, para limpar o fígado do leflunomide, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com mulher e homem, porque afeta os dois, tá? Então, não é só para mulher que esse é o problema, homem também. Então, a gente tem que ter essa conversa antes de começar a medicação. Principalmente pessoas jovens que estão meio assim, né? A gente não sabe qual é o plano. Mielossupressão também pode causar anemia, trombocitopenia, leucopenia, tudo isso. E a gente faz a mesma monitorização que a gente faz com o metotrexate, né? Cada 6 meses, a gente, no começo é a cada mês, aí a cada 3, aí a cada 6. Não pode ficar grávida, quando eu falei. Se quiser ficar grávida, tem que parar 1 ano antes. E também o risco de infecção não é muito grande, mas tá aí, né? Vocês usam muito a sulfasalazina aí, Andréa? Usa sim. Já teve períodos de ter mais, mas tem. Eu não sei se eles estão diminuindo, mas a gente usava muito no pessoal que tinha artrite psoriase ou espondilose ankylosing, não sei como é que chama, eu sempre esqueço isso daí. Espondilite anquilosante. É isso aí. E a gente usava bastante isso, né? Em vez de usar o metotrexate ou leflunomide, a gente usava isso com os biológicos. Porque existe uma shortage aqui no mercado americano, a gente não está usando muito, e é mais um anti-inflamatório, na verdade, é mais como uma aspirina, não tem um efeito biológico, não tem um efeito mesmo reumático, né? É mais anti-inflamatório. Então, o maior problema é a alergia à sulfa, né? Que é basicamente a sulfa. Ela pode causar oligospermia e ela também... Peraí, deixa eu deixar... Cadê o meu negócio? A fotossensitividade. Então, se a pessoa está na sulfasalazina, ou qualquer produto que tenha sulfa, na verdade, se ela vai no sol, ela tem que ter cuidado, porque ela dá uma fotossensitividade muito grande, né? Então, não tem, é uma medicação tem muito efeito secundário, né? É mais o GI, que você tem que tomar 6 pastilhas por dia de sulfasalazina, e aí você tem que começar com 1, 2, 3, porque ela te dá muita dor de estômago, ela te dá muita diarreia, né? E a gente monitora do mesmo jeito, a gente faz o hemograma, a gente monitora o fígado, né? E essas coisas assim. E super tranquilo durante a gravidez. Não tem problema, não precisa parar, isso é uma coisa que você pode continuar. Claro que por causa da oligospermia, então se for homem, a gente faz parar, né? Para ele poder engravidar uma parceira. E aí depois pode continuar. Aí tem o Placanil, né? Que a gente usa Placanil aqui igual a água. Não sei se é no Brasil a mesma coisa. Aqui também. O que mais usa é esse. Também. É liberado, né? Então, é de 200 a 400 miligramas. Na verdade, existe uma fórmula por peso, que são 5 miligramas por quilograma. Alguns médicos usam essa fórmula, principalmente em pacientes mais pesados, né? Que tem mais de 100 quilos, para ter um efeito terapêutico maior. Então, você vai a 500 miligramas, 600 miligramas. Mas, normalmente, você fica entre 200 a 400. O efeito colateral dele é mínimo, né? É mais assim, estômago, náusea, a dor de cabeça pode causar uma como se fala? Migraine, enxaqueca muito forte, né? Então, normalmente a gente começa com uma pastilha por dia e aí a gente aumenta baseado como a pessoa tolera. Não se usa Placanil em pessoas que têm psoriase porque pode piorar, né? Tem uma reação oposta com a psoriase, ela faz a psoriase piorar.
Então, a gente evita usar essa medicação em pessoas que têm artrite psoriática ou que têm psoriasis, né? Pode causar rash, às vezes, alergia, claro, né? É tranquilo durante a gravidez, pode ser usado, né? A gente aqui, todo paciente com lúpus, todo mundo tá no Plaquenil, não se para. O maior efeito colateral do Plaquenil é o olho. Ele pode causar uma retinopatia, né? Mas isso é depois de 20, 30 anos ou em pessoas que estão usando dose muito alta. Então, a recomendação é para você fazer um baseline exame de olho, né? Vai no oftalmologista, faz o exame de olho, e aí a todo ano você vai e repete para ter certeza que não está acumulando no olho. Estou em reumatologia faz 17 anos, eu vi talvez 5 pacientes com esse efeito secundário, tá? Então, é muito raro, a gente não vê aqui muito, mas a gente sempre tem que tomar cuidado, particularmente com o olho com Plaquenil. O resto é tranquilo. Tá, peraí. Perguntas? Deixa eu tirar uma dúvida. Então, um substitui o outro, pode usar dois, porque eu vejo muito metrotexate com hidroxicloroquina. Sim, Aí, sim. Mas pode associar a sulfa e a levo junto? Tudo junto? Pode. A sulfa e a hidroxicloroquina você pode associar com um metotrexate ou leflunomide, né? E na Europa ainda, e tem muitos poucos reumatologistas que ainda usam o que eles chamam de tripoterapia, onde eles usam metotrexate com leflunomide e o Plaquenil, né? Mas aí você tem que tomar um cuidado muito grande com o fígado, né? Porque aí é pesado mesmo. E eu vi pacientes já que vieram de outros reumatólogos, transferiram para a nossa prática, e você vê, às vezes, principalmente em gente que vem da América Central, onde eles não têm os biológicos, eles fazem realmente uma combinação. Eles dão o metotrexate com leflunomide com o hidroxicloroquina, né? Eu não uso muito essa combinação, mas eu uso realmente o metotrexate com a hidroxicloroquina bastante, bastante. E a sulfasalazina, como eu falei, a gente não acha mais aqui, então a gente não está usando muito. Outra dúvida, o pessoal reclama muito da hidroxicloroquina nos pacientes, uma cor na pele, que fica... Tá. Ela te dá se você foi no sol, ela te dá um bronzeado horrível. Você fica com a pele toda manchada, você tem que usar muito protetor solar. Tem uma forma da hidroxicloroquina que deixa a pele amarela, isso a gente só usa para pessoal de discorde, mas tem que ser manipulada. Aí você fica parecendo o piu-piu lá do piu-piu frajola. Você fica amarela mesmo, mas não é o fígado, é só a coloração que dá na pele. Né? Então, mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente no Brasil, o pessoal está sempre aí no Rio, na praia, em exposição ao sol, ele dá uma coloração diferente. E às vezes o que você vê também, ele se deposita na pele. Então ele te dá tipo assim, parece que você está com um hematoma, mas não é hematoma. É deposição de Plaquenil na pele. Aí você tem que parar, né? Aí você tem que ver outra formulação, se puder. Se não puder, parece principalmente em pacientes com lúpus, você vê muito essa descoloração da pele. Parece... Para a gente aqui atrapalha a adesão, que as pacientes às vezes param por causa dessa alteração. Sim. Aí não quer tomar porque fica com a pele feia, aí uma fala para outra, aí no ambulatório. É a mesma coisa. Aqui também. E principalmente a gente vê bastante isso em paciente o que eles chamam de African Americans ou Caribbean Americans, de pele mais escura, a gente vê muito essa descoloração, né? Eu tive uma paciente, nossa, ela teve uma reação horrível, assim, 2 meses no Plaquenil, e ela estava assim manchada, realmente teve uma reação horrível. Então aí você tem que parar, você não tem escolha, porque todos os produtos da hidroxicloroquina vão te dar. Aqui a gente tem opções, principalmente em pacientes com lúpus. Vocês aí, eu não sei como é que vocês iam fazer se a paciente para, né?
acaba agravando a doença, às vezes vai ter que ir para outro medicamento porque agrava, porque não toma hidroxicloroquina. E não tem como, né? Normalmente a lesão às vezes nem melhora, né? Se a lesão tá lá, ela fica lá. Ela fica um pouquinho mais clara, mas ela não desaparece. Então, isso é realmente uma coisa que a gente monitora, né? Que o paciente vem, eu tô cheio de hematoma, mas não é hematoma, é deposição da hidroxicloroquina na pele. Bom, aí vamos falar dos TNFs, que foram os primeiros realmente biológicos que entraram no mercado, né? O primeiro foi o infliximab, que é o Remicade, não sei como chama aí. É assim mesmo, a gente chama assim, usa muito. Então, se a gente voltar para trás, não para frente, para trás. O TNF está aqui, ó. Ele está bem aqui, tá vendo? Da B-cell, ele é a B-cell que mais ou menos manda ele, e ele faz o macrófago causar um monte de estrago, né? Mas ele, na verdade, ele bloqueia várias células. Se você ver aqui, ó, ele pode acelerar o B-cell, ele acelera o macrófago, ele acelera o neutrófilo, né? Ele é uma citoquina inflamatória, né? Então, você vai ter muito aqui, ó, TNF. Ele é uma citoquina muito popular no sistema imunológico. Ele está mais ou menos afetando quase todas as células, tanto do inato como do adaptativo. Então, quando você para, mas realmente a maior deles é aqui no macrófago, né? Porque o que o macrófago faz? O macrófago também vai lá procurar células cancerosas. Então, ele chama de tumor necrosis factor, porque ele vai atrás de células cancerosas. Então, quando você bloqueia e dá um anti-TNF, você tem que tomar cuidado com esses efeitos colaterais, que no começo a gente tinha muito medo, né? Falar, eu vou curar a pessoa da artrite reumatoide e aí no fim vou dar câncer para ela. Mas, quanto mais faz 22 anos que isso está no mercado, e mais ou menos 2 anos atrás eles fizeram uma revisão de todos os pacientes que estavam no anti-TNF, e eles não viram realmente esse crescimento no número de câncer nos pacientes que estavam no TNF. Eles viram só com câncer de pele, o que é muito comum nos Estados Unidos, infelizmente, né? O pessoal tudo branquinho, sai no sol, câncer de pele, depois de anos, mais de 50 anos, é muito comum aqui. Então, nesse pessoal, a gente tem que tomar um cuidado maior quando a gente está prescrevendo TNF, né? Eles têm que ir no dermatologista todo ano, fazer realmente o policial da pele, para ver se eles não estão desenvolvendo mais em termos de tumor sólido ou linfoma. A gente realmente não vê esse crescimento, não tem nenhuma relação que a gente achou que tinha, na verdade, não tem. Então, o que eles fazem? Eles vão e eles bloqueiam o TNF, mas eles não bloqueiam o receptor da célula. Eles vão e eles, tipo assim, pegam os TNFs que estão rodando por aí, livremente, né? Eles realmente vão assim na citoquina, tá? Eles não bloqueiam o receptor da célula. Então, por isso que não é uma imunossupressão completa, porque se bloqueasse todos os receptores da célula, sim, seria muito mais forte. Mas porque às vezes passa um TNF e outro não passa, então eles não conseguem, como se fala, bloquear esse tumor necrosis factors completamente, né? Eles são extracelulares. Então, o adalimumab e o infliximab, na verdade, são os que têm os maiores usos, né? A gente usa para artrite reumatoide, a gente usa para psoriase, a gente usa para psoriática artrite, Crohn's disease, colite ulcerativa. Aqui a gente usa para uveitis, a adalimumab a gente usa em criança, o hidradenitis superativa, não sei como vocês chamam isso no Brasil, deve ser, acho que o mesmo nome. Mas isso é quando as pessoas formam muitos abscessos. Então, elas têm várias utilidades. O adalimumab é um dos mais prescrevidos nos Estados Unidos, né? E ele é interessante, ele pega
várias especialidades mesmo, né? Quando a gente abriu o centro de infusão, tinha um turno para gastro, um turno para dermato, um turno para reumato, tudo com Inflix. O infliximab é a mesma coisa, muito similar, ele é mais similar ao adalimumab do que, na verdade, os outros, né? Que é o etanercept, o golimumab e o certolizumab. O infliximab, na verdade, ele é o que a gente chama de uma molécula quimérica, né? Então, ele tem eles chamam mouse DNA, né? Porque a linhagem da célula que eles fizeram isso tem. Então, toda vez que você vê um X na medicação, tem um nome, tem um X, significa que isso é uma molécula quimérica, e aí você tem mais chances de ter reação durante a infusão, né, do que as que são humanas, como o adalimumab ou o golimumab. Eles realmente são completamente human monoclonal, né? O etanercept, ele vem com uma molécula maior para como se fala, a meia-vida, que chama, como se fala, half-life da medicação, porque daí você não consegue muito tirar a medicação do sistema, né? O rim não filtra o etanercept porque ele tem essa outra molécula. O adalimumab é muito bem filtrado, o infliximab também é muito bem filtrado. Mas o adalimumab e o infliximab têm as maiores utilizações, e cada vez mais, porque a gente aqui ainda já está usando tanto o adalimumab e o infliximab em sarcoidose, não sei se vocês já estão usando aí, mas a gente está usando bastante os dois, né? Na sarcoide. Então, o protocolo de infusão de infliximab, né, é dose por quilogramas, você pode aumentar, 6 semanas, 8 semanas, você maneja do jeito que você quer, né? Então, é uma coisa mais fácil. O paciente não responde a uma dose mais baixa, você aumenta a dose. Então, você pode mexer bastante com o infliximab. O adalimumab não, é uma medicação a cada 2 semanas. O maior problema do adalimumab é porque como ele é completamente humano, o seu sistema imunológico consegue fazer anticorpos ao adalimumab. E ele destrói ele consegue fazer tanto ao infliximab como o adalimumab e destruir a medicação. Então, uma vez por ano a gente faz, né? Todo mundo que está nessas duas medicações, a gente corre um painel para ver se eles estão realmente acumulando esses anticorpos a essas duas medicações. E aí, dependendo do nível de anticorpo, dependendo de como a pessoa está se sentindo, a gente tem que trocar a medicação, que aí já não faz muito efeito. É mais comum, na verdade, em pessoal que tem a colite ulcerativa e o Crohn's. Muito rápido. Se eles param a medicação, tipo assim, tem um paciente que está indo para o Paquistão, ele falou que ele não quer levar medicação, eu tenho certeza que quando ele voltar, a medicação não vai mais trabalhar, entendeu? Porque você põe ele de volta, o seu corpo fala assim, não, conheço isso, já sei o que é isso. E ele faz o anticorpo muito rápido, tanto do adalimumab quanto do infliximab, né? O etanercept é o Enbrel, e também uma vez por semana, o adalimumab a cada 2, mas em pacientes com uvite ou a hidradenitis superativa, a gente consegue fazer weekly, né? Dependendo, a gente pode mudar um pouquinho. Golimumab, não sei se vocês usam muito, é o Simponi. Usa. É muito bom para ankylosing spondylitis, é muito bom para psoriatic arthritis, artrite psoriática, não tão bom assim para artrite reumatoide. A gente não vê uma resposta muito grande com eles, mas eles têm tanto o intravenoso como o subcutâneo, né? E aí tem o certolizumab, que é o Cimzia, que é uma injeção, e que realmente, por enquanto, é o único que está aprovado nos Estados Unidos para ser usado durante gravidez. De todos os TNFs, esse é o único que está aprovado. Tá? Os outros a gente sabe, assim, mais ou menos anedotalmente, que é seguro, mas não é aprovado para usar durante a gravidez. Tá? Como eu falei, a gente tem que fazer o teste, né? Principalmente no Brasil, de tuberculose, hepatite C aqui é muito prevalente. Tem que fazer o exame de fígado, o LFTs. A gente tem que tomar cuidado com skin cancer.
Todos esses, é engraçado, eu tive vários pacientes que tiveram isso. Eles têm uma reação negativa e eles desenvolvem uma psoriase muito forte. É um efeito colateral muito louco. Você dá para o paciente que tem artrite psoriática, ele volta assim coberto de psoríase. Mas coberto mesmo, uma coisa assim, que é uma coisa horrível de você ver. Parece que a pessoa tem uma doença de pele, né? Então, eles podem fazer isso, às vezes ter essa reação. Aí você tem que tirar o medicamento e pôr ele em outro medicamento para psoriase. Aí qual é o nome quando dá essa reação? Não entendi. Tem uma reação, vou procurar, tem um nome técnico, mas é uma psoriase. É uma farmacodermia? Seria farmacodermia, alguma coisa assim? Ou não tem a ver com isso? É uma reação da doença. Não é da doença, é da medicação. É o seu corpo reagindo à medicação. Ele te dá Então é farmacodermia. Deve ser uma farmacodermia. Tem até Steve Johnson, algumas doenças assim. Mas não é Steve Johnson. É só psoriase. É uma psoriase muito forte. Eles chegam cobertos de psoriasis no cabelo, na cara. É uma coisa assim incrível. E é bem roxinha. Você, assim, é tipo assim. Caramba. Não tem, às vezes eles estão na medicação por meses e de repente dá essa reação neles. Ninguém sabe por que acontece, aí você tem que parar a medicação e dar outra medicação, né? O problema é quando isso acontece, que a pessoa tem artrite reumatoide, você deu a psoriase agora para ela, né? A golimumab dá muita psoriase e a gente tá meio que cuidado. Não, em pacientes que têm falha cardíaca, a gente tem que tomar também cuidado com os TNFs. Porque teve, na verdade, eles fizeram um estudo porque eles achavam que o TNF ia trabalhar para pessoas que tinham falha cardíaca. Então, eles fizeram realmente um estudo só com pacientes que tinham falha cardíaca, não tinham artrite reumatoide, não tinham nenhuma outra doença, só a falha cardíaca para ver. E realmente aumentou a mortalidade. Foi o oposto. Então, aqui a gente evita, se o pessoal tem algum problema de falha cardíaca, a gente não pode usar o TNF, né? Uma outra coisa que o TNF faz, ele te dá o Drug-Induced Lupus, né? Ele faz você desenvolver o lupus por medicação. Então, a gente, às vezes, faz um baseline ANA, né? Faz os exames de lupus, e aí você monitora uma vez a cada 2 anos, só para ver se eles estão desenvolvendo esses anticorpos a lupus. E se eles estiverem, você também tem que parar a medicação. Nunca tive um paciente que realmente desenvolveu lupus, mas tive pacientes que desenvolveram os anticorpos, né? Você vê bem alta, aí você para, ele começa a cair, né? E aí você também tem que trocar medicação. Então, esses são os efeitos que a gente vê, mas o lupus é muito raro, em menos de 1% que você vai ver esse efeito secundário. Essa psoriase louca também é muito rara, mas a gente tem que ver realmente o que está acontecendo com aquele paciente para ver qual que é a medicação, tá? Alguma pergunta? Bom, aí depois que entrou os que a gente tem 5 ou 6 TNFs, entraram o pessoal das interleuquinas, tá? E a gente só está falando de interleuquina aqui que causa, que é usado na artrite reumatoide, porque tem outras interleuquinas que são usadas agora na artrite psoriase e em outras doenças. A primeira interleuquina foi a interleuquina 1, né? E era a anakinra. Nem sei se vocês usam ou se alguma vez usaram isso. É uma injeção diária, tá? Eu não peguei isso no centro de infusão, acho que não. Porque é muito difícil. Era uma injeção diária. Ninguém quer, na verdade, tomar uma injeção todo dia, então não era uma medicação que os pacientes realmente aceitavam, tanto é que a gente nem usa mais. Existe uma formulação que é uma vez ao mês, que é o canakinumab, que é só usado, na verdade, em criança. Mas o que eles estão usando, na verdade, essa interleuquina 1, a anakinra, é em pessoal que tem gota muito severa e está no hospital que não consegue baixar, e aí a gente dá o anakinra para ele e resolve assim na hora. 7 dias de anakinra resolve a gota,
Mas isso é para quem tem gota muito severa, né? Que tem o TOFAI, que a gente chama, e que o pessoal para no hospital e a gente não consegue resolver com prednisona, aí a gente dá anakinra, ou se tem contraindicação a prednisona. Mas não é umas drogas que a gente usa e a efetividade delas também é baixa. Aí veio o tocilizumab, que é o IL-6, né? E aqui está o IL-6, tá? Então, você vê ele aqui entre o macrófago e a B6, você vê ele aqui ativando a célula T, né? Então, é uma interleuquina que ela tem duas funções, na verdade, é muito engraçado. Ela tem uma função inflamatória e anti-inflamatória, ela faz as duas funções, tá? Então, mas ela é responsável por ter o inchaço, ela é responsável como fala, aumentar a proteína C, CRP, de inflamação, né? Ela trabalha muito dentro do fígado, né? Para fazer mais inflamação. Ela causa anemia, então quando você vê aquela anemia em pacientes com artrite reumatoide, que é anemia de doença crônica, ela é causada por causa do excesso de IL-6, né? Então, é uma interleuquina muito importante no desenvolvimento de artrite reumatoide. Aqui a gente tem duas interleuquinas C, a tocilizumab, que agora é usada também para o Giant Cell Arteritis, não sei como vocês chamam aí no Brasil, arterite de célula gigante. É quando dá aquela arteritis. Arterite de células gigantes, é isso? É isso que chama aí? A gente chama arterite de células gigantes. Então, isso é usado, funciona maravilhosamente para isso, né? E para artrite reumatoide. E a gente também tem aqui a outra, que é a saralimumab, que é o Akivzara, que eu não sei se tem aí, mas essa não é intravenosa, essa é só injeção. A tocilizumab tem as duas formas, né? E tenho certeza que, não sei se aí chegou a usar, mas na primeira onda de Covid, a gente estava dando tocilizumab para todo paciente que tinha Covid, achando que ia melhorar, mas não fez porra nenhuma. Só acabou com a medicação no mercado, mas realmente não ajudou. Então, ela bloqueia, ela causa muita inflamação, né? Ela ativa muito o sistema imunológico. Se eu for puxar o líquido de alguém, de uma junta de pessoa que tem artrite reumatoide, e vou olhar a citoquina, você vai ver IL-6 em abundância. Muita IL-6. Então, a gente faz esse bloqueio, né? Mas tem vários efeitos colaterais, né? Porque ela tem uma função dual. Então, ela aumenta o colesterol extremamente. Então, você tem que ter um baseline colesterol da medicação, porque como ela trabalha com o fígado, ela vai aumentar o colesterol. Não pode ser usada em pessoal que tem diverticulite e tem que ser usada em calção quem tem diverticulose, porque ela pode causar perfuração do intestino, né? E ela pode causar neutropenia, uma neutropenia muito severa. É raro, é mais ou menos 2%, mas a gente monitora. E aí, depois, quando a neutropenia abaixa menos de 0,5, a gente tem que parar. Tem que parar para a pessoa se recuperar e aí você pode tentar a droga novamente, né? Aquele pessoal que tem uma artrite reumatoide muito agressiva trabalha muito bem e trabalha muito rápido também, né? Então, a gente usa aqui. Mas a gente nunca usa, na verdade, pelo menos aqui nos Estados Unidos, como primeira linha, né? A gente vai primeira linha anti-NF, e aí segunda, terceira linha a gente vai com IL-6. Só por causa que tem um pouquinho mais efeito secundário. Mais interessantemente, o risco de câncer com IL-6 é muito mais baixo. Você não vê o risco de câncer de pele como você vê com o TNF, tá? Então, a gente monitora o fígado, a gente monitora o colesterol, infecção, né? Tudo, TB, tuberculose, hepatite, tudo isso a gente monitora muito, muito rápido. Então, na verdade, essas são as duas únicas interleuquinas que a gente usa, né, em reumatologia. Aí tem o rituximab, né? Vocês usam
provavelmente aí, não sei quanto vocês usam, mas a gente usa mais o rituximab aqui na artrite reumatoide. Aqui usa muito. Principalmente se existe, a pessoa teve câncer de tumor sólido, né? A gente prefere, porque não existe risco de câncer com o rituximab, que é tão alto como as outras. Então, se eu tenho um paciente que teve câncer de mama, paciente que teve câncer do pulmão, a gente opta por usar o rituximab, né? E o rituximab, ele bloqueia a célula B, né? Então, ele trabalha aqui, né? Ele bloqueia a célula B, uma certa linhagem, não completa, né? Ele só trabalha na linhagem da célula B que está na circulação, ela não entra no bone marrow, ela não causa imunossupressão, ela não para a produção de célula B, ela só elimina certas células B que estão em circulação, tá? Então, ela demora um pouco para trabalhar exatamente por causa disso, porque ela não vai atrás de todas as células B. Ela só vai atrás dessas células que têm esse receptor que chama CD20, tá? Existe uma formulação de injeção subcutânea, mas não é usada em reumatologia aqui. Ela só é usada na oncologia, tá? E a gente usa para artrite reumatoide, a gente usa para lúpus, a gente usa para o GPA, que é a vasculite, e a gente também usa o rituximab, às vezes, em, como se fala, em doenças pulmonares, quando tem complicações pulmonares da artrite reumatoide. A gente também usa bastante o rituximab, né? Tem um efeito colateral que é raro para a gente na reumatologia, mas não tão raro para o pessoal da oncologia, que é esse IPML. Não sei como vai falar isso em português, mas eles chamam de Progressive Multifocal Leukoencephalopathy, que é uma reação muito grave, muito severa, uma mortalidade... Se você pega quase 99% de chance que você vai morrer disso, ele afeta o cérebro, ele causa uma inflamação muito grande no cérebro e não tem como salvar a pessoa. Mas é raro, eu nunca vi em nenhum paciente de reumatologia, né? Mas está lá como efeito colateral, mas é raro, super raro, tá? Parece ser uma encefalopatia, é isso, né? Muito rara, mas como você falou, o pessoal da oncologia, o pessoal da neurologia vê mais, porque eles usam doses mais altas, né? No pessoal com esclerose múltipla, esse pessoal, mas em reumatologia realmente nunca vi, né? E aí tem o PCP também, que a gente vê, às vezes, mais ou menos em 3%, mas é mais em pessoal que tem câncer junto, é uma outra complicação. Aí eles têm que ficar na sulfa, né, no Bactrim, para prevenir... Pneumocistose, né? É isso aí, é isso aí, né? E aí tem o abatacept. E o abatacept, ele está bloqueando aqui, ó, a célula T, tá? Ele trabalha aqui. E o que ele faz, na verdade, ele é uma ele não é, ele bloqueia um receptor na célula T, que bloqueia a célula T para se fazer o sinal do macrófago. Ele não deixa o macrófago se ligar com a célula T para mandar o sistema imunológico into hyperdrive, né? Então, aqui, ó, o APC, que na verdade é um macrófago, conecta com a célula T, que daí faz as células efetoras e aí causa a inflamação e aí você vai atrás da infecção. O abatacept, ele trabalha aqui, ó. Ele não deixa ele vamos falar, apertar as mãos. Ele bloqueia completamente essa recepção do macrófago com a célula T, tá? Então, você, na verdade, tem uma imunossupressão muito maior com o abatacept, porque a célula T está mais ou menos de férias, né? E ela é o comandante do sistema imunológico. Então, sem a célula T, você tem um risco de infecção muito maior e é usado aqui, pelo menos, para artrite reumatoide, artrite psoriase e JIA, que é o Juvenile
rheumatoid arthritis, types of rheumatoid arthritis. Então, ela previne a ativação da célula T. A gente não usa muito, seguro não quer pagar Abatacept nunca, mas a gente às vezes consegue apelar e consegue dar. Vocês dão bastante Abatacept aí, Aurência? Muito. Aqui usa muito. Interessante, né? Aqui eles raramente, tipo assim, falhou tudo, falhou todos os TNFs, falhou IL-6. Aí você pode ir para o Abatacept. E você ainda tem que brigar. Porque eles não Aqui usa. gostam de pagar. Legal. E é uma medicação que trabalha. Ela demora para entrar, né? O efeito dela não é rápido, né? Demora 2, 3 meses, na verdade, para a pessoa começar a se sentir melhor. Mas ela trabalha muito bem, principalmente na área de artrite reumatoide, né? Então, a gente vê essa ativação da célula T tem tudo a ver com a célula, com a ativação da artrite reumatoide. E a mesma coisa, né? O risco de tuberculose com ela também é maior, e risco de infecção com ela é um pouquinho maior. Mas não tem muito risco de câncer também, como tem nessa categoria de interleuquina, rituximab, abatacept, não tem, o risco de câncer é muito mais baixo comparado aos TNFs. Bom, aí veio os JAK inhibitors. Vocês já estão usando? Essas são as pílulas. Eu acho que sim. Eu não tenho muita experiência com esses check-ins, não, mas eu já ouvi falar. Então, a primeira que entrou no mercado foi o Tofa, que é a Gelzan, que veio no mercado mais ou menos 2015, 2014. Então, quase 10 anos no mercado, né? E ela na verdade, ela bloqueia um receptor de célula. Ela bloqueia uma cascada como se fala? Então, ela bloqueia o receptor da célula e que começaria a cascada inflamatória, tá? Então, ela tem, na verdade, uma imunossupressão muito maior do que as outras medicações, porque ela é intracelular, né? Ela não está trabalhando todas as outras medicações que eu meio que falei, exceto pelo Abatacept e o Rituximab, eles estão extracelulares. Então, o TNF, as interleuquinas, eles são todos extracelulares. Os outros, principalmente nos JAKs, que a gente chama, eles são intracelulares. Então, eles bloqueiam o receptor da célula. Então, a imunossupressão é muito maior. E o risco de melanoma também. A gente ainda não sabe exatamente por quê, mas existe esse mecanismo. Então, em pessoas que têm câncer de pele, a gente realmente não usa. Em pessoas que teve trombose ou tem problema de coagulação, a gente não usa, porque o risco de trombose com essas medicações também é muito maior. Mas a eficácia delas é imbatível. Elas trabalham extremamente bem, tá? 2 semanas na medicação e o pessoal já começa a se sentir bem. Então, está sendo estudado agora em lúpus, você vai ver logo, logo, principalmente baricitinib está sendo estudado em lúpus, tem pesquisa já, tem pacientes que já estão tomando, e então existe mais ou menos, esse bloqueio mais completo do sistema imunológico do que a gente vê com os outros medicamentos, tá? A tofacitinib, porque tem 3 tipos de JAKs, tem o JAK1, JAK2, JAK3, e a tofacitinib é a que bloqueia mais. Ela não é específica, ela bloqueia os 3 receptores de células são bloqueados. Então, você vê uma imunossupressão, um risco de infecção muito maior com o tofa, que é o Gelzen, tá? É uma pílula, uma vez por dia, tá? E ainda ela está usada para ser, ela já cada vez sai mais, né? Então, isso aí é a RAPE, a SEI, e agora também Ankylosing spondylitis. Então, ela já tem mais usos do que ela tinha antes. Não trabalha muito bem para psoriase, mas ela trabalha muito bem para artrite psoriase, se não tiver muito psoriática. E existem estudos usando o JAK, por exemplo, com outro biológico,
em artrite psoriática, porque eles não é muito difícil de controlar, né? Eles sempre mudam de medicação. Então, eles estão vendo se o uso de 2 biológicos nessa população bloqueia mais e o tratamento dura mais. Então, esse é o TOFA, né? Mas o risco de câncer é maior, tem um risco de perfuração de estômago com essas medicações, linfocitopenia, neutropenia, né? Todas as pínias que a gente fala, risco de infecção, risco de tuberculose. Às vezes, ele como o interleuquina 6, ele aumenta o colesterol, mas não tanto, tá? Ele tem um pequeno aumento no colesterol. Então, a gente sempre monitora e, às vezes, a gente tem que começar a estatina nesse pessoal, tanto nele como no pessoal que está no IL-6. Mas tem que tomar cuidado com o rim, porque ele é eliminado pelo rim. Então, se tiver uma como se fala, se a filtração glomerular for menor do que 30, insuficiência renal, né? Se tiver uma insuficiência você tem que modificar a dose, tá? Júlia, tô adorando esse sol azul aí onde você tá. Não sei se é sol azul ou se é o filtro, mas tá lindo. Tô olhando nela aqui. Que inveja, tá tudo cinza aqui. Ela tá na enfermaria! Então é só o filtro dela, que pena. Ai. Mas esse é o TOFA. Depois do TOFA veio o baricitinib. E o baricitinib, ele bloqueia 2 tipos de JAK só, tá? E ele, por enquanto, só tem uso em artrite reumatoide, mas ele está sendo pesquisado em lúpus. Tem uma relação com lúpus muito grande, tá? E é porque, o que o JAK está fazendo? Ele está bloqueando o macrófago. E lembra, o macrófago e o lúpus são muito amigos, né? É uma disfunção do macrófago, na verdade, que é uma das causas do lúpus. Então, quando ele bloqueia o macrófago de ficar fazendo bobagem, então diminui o lúpus, né? Então, ele está sendo usado normalmente. E, na verdade, quando saiu aqui, a gente até estava feliz que saiu aqui, mas aí a gente começou a ver que tem mais problemas de trombose. Então, a trombose é um pouquinho maior. Então, a gente não usa tanto o baricitinib aqui, a gente usa mais o TOFA, e aí, 3 anos atrás, mais ou menos, 2 ou 3 anos atrás, veio o UPA, que é o Rinvoq. E o Rinvoq causou, na verdade, uma super revolução, porque ele é muito específico para JAK1, ele trabalha extremamente bem, mínimo efeitos secundários, assim, né, mild, obviamente, todos eles têm os mesmos efeitos secundários de câncer, de trombose, né? Mas ele trabalha extremamente bem para artrite reumatoide, agora já foi aprovado para artrite psoriásica, foi aprovado para ankylosing spondylitis, e tem mais um que eles estão sendo aprovados, que eles chamam aqui de non-radiographic SPA. Pessoal que tem dor nas costas, parece que é ankylosing spondylitis, mas você olha no raio-x, não tem nada, né? Não sei como eles chamam aí no Brasil. Mas esses são as 3 pastilhas que a gente tem no momento que são aprovados para artrite reumatoide, tá? E aqui é interessante, né? Eu te falei que a gente tem muita amostra de medicação, né? A companhia farmacêutica vem, te dá amostra de tudo. E do UPA, do Rinvoq, eles vêm assim de caixa, tá? Aí você dá para o paciente, manda ele experimentar e ver, mas para usar, na verdade, o JAK, ele tem que ter... Você tem que saber a história médica completa daquele paciente, né? Se teve risco de trombose no passado, não pode usar. Se existe risco de diverticulite, não pode usar. Se existe câncer de pele, não pode usar, né? Então, a gente toma um cuidado muito grande. Se ele tem problema de pulmão, não pode usar. Então, é uma das medicações que a gente mais, que não é o, tipo assim, as outras, que a gente vê isso, mas tudo bem. Mas aí a gente vê, realmente, com essa, é muito mais restrita do que as outras, tá? Então, elas não são tão usadas assim como as antigas, principalmente comparadas ao TNF, mas elas estão vindo mais no mercado, com mais e mais usos e mais doenças do que elas estão.
E acho que o TOFA também foi aprovado para colite ulcerativa, né? Então, a gente está usando mais também com o paciente de AI, mas a dose é muito mais alta, né? É o dobro da dose. Tanto a TOFA como a UPA, a dose é dobrada para esses pacientes, principalmente por causa da absorção que é diminuída nesses pacientes. Perguntas? Não? Bom, eu acho. Momento não, dá para a gente ir seguindo. Então, aí, não sei se vocês lembram que já faz muito. O caso, o senhor Philip, né, que veio aí. Então, só para ilustrar mais ou menos. Então, você vê o paciente veio, né? Ele tinha 68 anos. Você não vai pôr ele num biológico, né? Porque o risco de infecção numa pessoa acima de 60 não é. Então, aqui o que a gente faz? A gente põe, primeira coisa, ele não quis tomar o metotrexate porque ele bebe. Então, ele não quis o metotrexate, né? Mas a gente pensou em hidroxicloroquina, alguma coisa assim. Então, para ele, na verdade, a gente teve que ver, por exemplo, a gente tem que pensar em termos de short term, né? Então, a gente tem que entrar com metotrexate on demand. É mandatório que as companhias farmacêuticas não pagam nenhum biológico, a não ser que você ponha eles no metotrexate, mesmo que eles tomem uma semana e falem assim, meu, não dá para tomar, mas pelo menos você tem registrado que vocês expuseram ele no demand. Então, tudo bem. Então, você começa 10 miligramas por semana, depois de um mês você faz o exame de sangue, se não tiver abnormalidade, você vai subindo, 15, 20, 25, até você achar a dose que trabalha para esse paciente, né? Eles falam que a dose melhor é de 20 miligramas uma vez por semana, e você tem que puxar mais ou menos até 20 miligramas, a não ser que a pessoa fale, meu cabelo tá caindo, tô vomitando, né? Porque você toma o metotrexate, tipo assim, eu sempre falo pro meu paciente, tome na sexta-feira, porque você não sabe como vai ser o seu sábado e domingo, né? Se você toma numa segunda e tem que trabalhar na terça-feira, porque ele dá cansaço, ele te derruba, né? Ele é uma quimioterapia. Então, a gente tem que estar consciente. Oi, André. Qual é a dose máxima dele? Aqui é 25 miligramas. Ah, tá. Para Mas reumatologia. Oncologia é diferente. Tá. Mas aqui é 25 miligramas. Né? E a gente tem que modificar em caso de fígado, você abaixa ou você para, dependendo de como subiu as enzimas hepáticas, né? E o álcool, né? Não pode beber, né? Normalmente a recomendação é 0, 0, 0, 0. Mas o pessoal sai no fim de semana, né? E aí, long term, você tem que pensar, ele teve a colonoscopia, ele tem diverticulite, por isso que você tem que fazer a história dele completa, né? Aí, então, nesse caso que a gente começou ele no metotrexate, e ele se deu bem, o que é o normal. Por pelo menos 6 meses a 1 ano, o metotrexate segura, né? Porque a gente sabe que o metotrexate, ele diminui a evolução da doença, mas ele não para. A evolução da doença só para quando a gente começa o biológico, né? Porque daí você vê que a evidência não tem evolução radiográfica. Você faz o raio-x das mãos a cada 2 anos, ou dos pés, para ver se existe uma evolução radiográfica, e você sempre vê a evolução radiográfica com o metotrexate. Você não vê isso com os biológicos, né? Então, realmente, se você vê, por exemplo, pacientes que têm os níveis de fator reumático e CCP muito altos, eles vão evoluir para o biológico, né? Você começa no metotrexate. Mulher normalmente não quer tomar o metotrexate logo de cara, né? Você começa a falar que vai cair o cabelo, que vai dar náusea. Parou, a conversa para aí, né? E aqui todo mundo vai no Google, eu acho que aí também deve ser a mesma coisa. E a primeira coisa que eles veem quando você fala metotrexate é quimioterapia. Acabou a conversa. A pessoa te liga e fala, não vou tomar, né? Então, tem muito aconselhamento que vai, mas é uma medicação que realmente funciona, e funciona por muitos anos. E aí, o que a gente faz é, a gente não para o metotrexate, a gente adiciona o biológico.
Porque no caso, principalmente da Humira, o metotrexate não deixa fazer os anticorpos e do infliximab também. Então, a droga dura mais quando a pessoa toma o metotrexate. Então, o metotrexate para a gente aqui é uma medicação extremamente importante. Imagino que no Brasil seja a mesma coisa, talvez. Aqui usa muito, muito. Quase todos os pacientes usam. Sim, sim. E, então a gente puxa. E às vezes você tem que realmente brigar, tem que fazer aconselhamento, assim, olha, você tem que tomar, senão seu seguro não vai pagar outra medicação, né? Porque eles sempre falam com o vizinho, meu vizinho está tomando isso. Eu não sei como eles arrumam tanto vizinho que tem artrite reumatoide, mas eles sempre acham. Alguém conhece alguém. Aí ele vem, eu quero tomar essa que eu vi na televisão. Eu falei, antes de você tomar essa, você tem que tomar o metotrexate, né? Aqui não tem jeito. O seguro, principalmente o privado, não aprova, a não ser que a pessoa esteja ou no metotrexate, ou no leflunomide, ou mesmo no hidroxicloroquina. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Muita informação na cabeça também. É muita informação, medicação, droga, né? Eu tenho uma dúvida. A hidroxicloroquina, estava lembrando. Aqui eles tomam 5 dias e fica 2 sem tomar. É para não impregnar? Não? Vocês Não, usam todo dia? Todo dia a gente não para aqui. Aqui eles geralmente param final de semana ou tomam dias alternados. Muito comum. Não sei se é para não impregnar a Vou até pele. perguntar para o meu chefe, porque essa a gente não faz aqui. Sim, de segunda a sexta, e sábado e domingo não tomam, ou então toma dias alternados. Que interessante, vou até perguntar. Eu acho que é para não impregnar aquela questão da pele, eu acho a que é isso. retinopatia também é a mesma coisa. A retinopatia, eu acho. Talvez porque não consegue controlar tão de perto, né? E, na verdade, o que vocês estão fazendo não faz diferença no normal, porque tanto é que, eu não lembro aí no Brasil, mas aqui, quando teve aquela história do Covid, usando a cloroquina, blá, 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 o Plaquenil sumiu do mercado, não se achava. Então, todos os pacientes de lúpus entraram no pânico. Aí o meu chefe aqui falou, não se preocupa, porque está no seu sistema por pelo menos 3 semanas, né? 3, 4 semanas ele está no seu sistema. Então, ele não se preocupou. Então, pode ser, talvez, porque eles sabem dessa ação prolongada, que eles falam, 2 dias não precisa tomar. Pode ser. Vou até perguntar à equipe médica, mas eles dizem. Aqui faltou e agora chegou uma doação. Tem tanta medicação agora que a gente está doando. Porque o governo aqui teve um momento que estimulou o uso, né? Sem evidência. Produzindo. E agora chegou a doação e a gente está doando para os pacientes. Meu Deus do céu. Aqui também teve uma época que foi um pânico, principalmente nos primeiros 6 meses do Covid aqui. O presidente falando toma cloroquina, o pessoal sumiu da farmácia. Mas vou perguntar para o meu chefe se ele já ouviu falar disso. Essa eu não sabia, não. Aqui a gente não fala para eles pararem, não, porque você sabe, né? O paciente de lúpus, você fala para 2 dias, eles param 3. Então a gente não fala. Então, queria te perguntar, para a semana que vem, você quer que a gente entre com a artrite psoriase? O que você quer? Pregnancy, gravidez? Pode, a artrite psoriásica pode vir, pode seguindo. Tá então tá legal. Tá, então vamos seguir nessa. Que a gente vai. Tá? Perfeito. Então, muito obrigada mais uma vez pela aula maravilhosa. Legal. Depois Mas também tenho que te passar, acho que a apresentação da outra aula é que é a mesma que eu te passo já. Obrigada. Nada, gente. Tchau. Bom dia. Obrigada.